E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando de títulos, né, e edição de título no GT Title Designer. A gente vai ver uma ferramenta que permite o ajuste automático do tamanho da sua barra, ou do seu box de texto, de acordo com o tamanho do texto, né? No After Effects a gente chama de Box Resizing. A gente tem isso. Se você procurar no YouTube Box Resizing, você vai ver várias formas de fazer isso dentro do After Effects. O que a gente vai ver é isso aqui. Então tá aqui, esse é o título, né, básico. Mas eu posso inserir outro texto maior, e ele ajusta, inclusive com duas linhas. Vou botar um outro bem maior aqui. Olha só que legal. E ele ajusta mesmo. Deixa eu botar aqui um começo e eu vou digitar para você ver. É bem legal, ele ajusta. A gente não tem a animação de digitação, certo? Mas ele já faz aqui um ajuste bem interessante, né? Ele muda esse box de acordo com o tamanho do texto. Vamos ver como é que a gente constrói isso lá no GT Title Designer. Vamos construir um do zero, ok? Então o que a gente precisa? Duas caixas de texto e dois retângulos. Vamos fazer isso a primeira coisa. Vou criar aqui um retângulo, criar logo os dois, né? Um pequeno e um grande. Esse retângulo aqui eu vou colocar um gradiente, fazer parecido com aquele que está lá, tá certo? Então de vermelho para marrom, certo? Mas eu não quero com esse ângulo, eu quero com um ângulo um pouquinho diferente. O segundo retângulo eu vou querer branco, né? É assim que está lá naquele. E eu vou criar os dois textos, duas caixas de texto. Então o texto 1, que eu vou querer com uma fonte bold e um pouquinho maior, vou botar aqui 48, e eu quero esse texto branco, ok? Ele vai estar aqui em cima desse retângulo aqui. E vou criar o outro texto também. Esse texto vai ser marrom e ele vai ficar aqui em cima desse box. Vamos fazer os ajustes nas caixas de texto. Para essa configuração funcionar, a gente vai deixar ele com o autoajuste habilitado tanto para a altura quanto para a largura. Pronto, você viu aqui que ele a minha caixa de texto encolheu, ficou só do tamanho do meu texto, certo? Isso é importante. É a mesma coisa, vou fazer no texto de baixo. A gente coloca aqui nessa configuração aqui de autoajuste da caixa de texto. É importante estar aqui com a altura e a largura habilitado. Por que isso? Porque tá vendo aqui minha caixa de texto? Eu vou digitar uma coisa aqui. Pronto, eu digitei um pouco mais, você está vendo que a minha caixa de texto aumentou de tamanho. Então isso faz com que o meu texto, tudo que eu digitar aqui, ele está crescendo a minha caixa de texto, ó, ela vai embora. Na largura e na altura, tá aqui, ó. Quando eu dou Enter, ele vai, certo? Então eu vou colocar aqui nome da pessoa, só para deixar aqui. E aqui descrição. Então as duas caixas de texto já estão configuradas. A gente viu essa configuração aqui dessa caixinha, desse ajuste automático do tamanho, a gente viu no outro vídeo. Depois que a minha caixa de texto está assim, eu vou no meu retângulo, vou pegar primeiro o retângulo 1, que é esse de cima. Aqui na guia formato, eu consigo dizer, aqui ó, no bond, é isso aqui o truque, que é a configuração básica. Então nessa guia bond, a gente vai colocar ele aqui no texto 1. Pronto, ele já mudou para o tamanho do meu texto. Só que eu não quero que fique exatamente desse tamanho, eu preciso de uma margenzinha. Então eu vou colocar aqui, na margem esquerda eu vou colocar 30, na margem direita eu vou colocar 30, em cima eu vou colocar 10, embaixo também 10. Eu poderia colocar mais na direita, né? Vamos botar 50 aqui, com um pouquinho a mais. Não sei se fica legal. Vou deixar 50 nos dois, esquerda e direita. E vou fazer a mesma coisa no retângulo de baixo, que é o retângulo 2. Então repetindo, a gente vem para a guia Format,
bond. E o tamanho do meu retângulo 2, qual vai ser? Do tamanho da minha caixa de texto 2. Ok. Só que eu vou querer também 50 da esquerda de margem, né? 50 para a direita, 10 em cima e 10 embaixo. Eu vou renomear aqui, eu devia ter feito isso antes, mas vou renomear agora, tá certo? Esse aqui é nome, esse aqui descrição, só para ficar mais fácil. Então eu já tenho aqui os meus dois elementos, como eles estão linkados, né? Quando a gente vem aqui, habilita o bond, quando eu arrasto meu texto, meu retângulo vai junto. Vai junto em posição e tamanho, né? O tamanho é do tamanho do texto. Naquele título de exemplo, eu coloquei também nos retângulos, eu coloquei uma sombra, eu vou mostrar aqui onde é nos efeitos. Então eu posso colocar aqui uma sombra. Pode ser dessa mais dura, pode ser uma mais suave aqui. E no retângulo 2 também. Ok. Agora o meu retângulo 2 está por cima, eu quero que ele fique por baixo. Aí é só arrastar aqui. E a mesma forma a descrição. Eu quero que ela fique abaixo do retângulo 1. Porque quando eu mover aqui, olha só, ele está por baixo, tá vendo? Está por baixo do meu retângulo. Então a gente posiciona aqui aonde a gente quiser. Eu vou deixar um pouquinho mais para a direita. Então eu já tenho aqui, o título está pronto. A animação funciona da mesma forma que nos outros títulos. Independente de você estar usando o bond no tamanho, a animação ela é como padrão. Não é a mesma animação para os dois objetos, para o texto e para o retângulo. Eu vou botar aqui uma animação no retângulo. E animação de entrada. Eu vou colocar um fly da direita, sem esperar nada, um fly de meio segundo. E para o meu nome, eu vou colocar um review esperando meio segundo e animação de meio segundo. Vamos ver como é que tá. Essa animação tá demorando muito, né? Vamos lá, retângulo 1, vou botar aqui 2, 3 milissegundos e o nome também vou botar 3 milissegundos. E vou esperar só 3 milissegundos, já que eu mexi no outro tempo lá. E vou deixar, em vez de linear, easy in e easy out para os dois. Vamos ver? Agora no retângulo da descrição, a minha animação de entrada eu vou revelar mais de cima. Vou esperar 3 milissegundos. 0.3 e a duração também de 0.3. E a minha descrição eu vou revelar. Vou revelar da direita. Vou esperar 0.5 e uma animação de 0.3 também. Vamos ver como é que fica. Agora eu preciso, que eles estão linear, eu preciso botar aqui easy in, easy out para os dois. A minha descrição chegou antes da minha... Meu retângulo está esperando meio segundo, não quero meio segundo, eu quero ponto. Meu retângulo vai chegar antes, 0.3, vamos ver. Pronto, é isso aqui. Eu vou salvar. Bond 02, salvar. Agora, antes de a gente ir lá para o VMix, eu quero só mostrar uma outra coisa. Esse ajuste de tamanho a gente pode fazer com várias coisas, tá certo? Eu posso, por exemplo, eu vou inserir uma imagem aqui, só como exemplo, né? E vou inserir um outro texto, só para a gente ver como é. Escrever aqui alguma coisa. Vou fazer aquela mesmo procedimento. Ficou automático.
E na imagem, eu vou aqui na guia formato e vou colocar como texto 1. Olha só o que aconteceu. O meu texto está limitando o tamanho da imagem. Vou digitar aqui. Tá vendo? A minha imagem vai crescendo de acordo com o tamanho da minha caixa de texto. Aí você pode dizer, esse efeito não ficou legal. Realmente não ficou. Mas a gente pode usar a nossa criatividade para brincar com isso aí. Eu não mexi na margem, né? Se a gente aumentar essa margem aqui da imagem, ó, eu consigo ainda mexer. Pronto, e o meu texto vai pilotar o tamanho da minha imagem. Eu vou excluir isso aqui e vou mostrar uma outra coisa para vocês agora, tá? Fazer aqui um retângulo. Fazendo esse título mesmo, já a gente apaga, é só para um teste. E vou importar uma imagem. Pronto, peguei essa textura aqui. E essa imagem, eu venho na guia efeito e vou mascarar ela com o meu retângulo que eu acabei de criar. Meu retângulo 3. Então você pode ver aqui, ó, que eu vou mover o meu retângulo e eu vou revelando a minha máscara. Vou revelando a minha imagem. Agora eu vou fazer o procedimento do texto, aquele do resize. Vamos lá. Criei um texto. Habilitar aqui o ajuste automático da caixa de texto. E vou vir no meu retângulo, que é o meu retângulo 3. Não é na minha imagem, é no meu retângulo 3. Por quê? Porque o tamanho é do retângulo 3. Se eu chegar no retângulo 3 e mexer no tamanho dele, ó, eu vou esconder mais a minha imagem lá de textura, ok? Eu venho no retângulo 3 e vou fazer aquele processo. Formato. Ele vai ser do tamanho de quem? Texto 1. Inserir aqui o texto 1 e vou inserir as margens aqui que eu quero. Pronto, então eu tenho aqui, vamos lá, selecionar meu texto. Então, ó, para onde meu texto vai, o meu retângulo vai, e assim eu revelo a minha imagem de fundo, certo? Onde eu tiver. Então, vamos lá, vou escrever aqui um texto. Então, a minha caixa de texto tem uma textura com o tamanho que vai ser necessário para o meu texto. Beleza, né? Isso é muito legal também. Então eu só vou ter aqui o meu textinho. Tá, salvar aqui. Então a gente tem esses dois títulos. Aí vamos lá para o VMix para a gente ver como fica lá. Eu vou adicionar o título. Esse foi o título que a gente acabou de criar. Olha só. Digitar aqui alguma coisa, botão direito, editor de título. Vamos escrever aqui. Agora eu vou criar mais um. Então, você viu que ele fez o ajuste aí bem tranquilo, né? Vamos lá, fazer a entrada do tamanho que a gente queria, do tamanho que a gente configurou. Aí é bem legal. Vamos fazer aqui uma outra coisa. Vou fazer aqui o editor, criar mais um, selecionado aqui. Então eu vou aqui no texto da descrição. Você viu que ele já ficou com duas linhas ali. Se eu colocar mais uma linha, kkk. Pronto, ficou. Isso é muito interessante para você fazer, por exemplo,
a leitura da missa. Então você faz, vou dar um exemplo aqui. Então eu já tenho no mesmo padrão, no mesmo título, sem precisar me preocupar em ter que ajustar tamanho de nada, né? Estou na leitura, inserir, beleza. Foi para o Salmo, já tem o refrão ali escrito no mesmo padrão. E na hora do Evangelho. Então isso é bem legal, né? Facilita bastante a nossa vida. Agora eu vou inserir aquele outro título que a gente criou, vamos lá. Então olha só como é que ele está aqui. Criei um segundo e no segundo Castelo Interior. E ele ajustou o tamanho, você está vendo ali. Mas eu consigo mudar essa imagem de fundo. Se eu vier aqui, ó, na guia imagem, aquela imagem que eu mascarei, ela está aqui. Então, quando eu inserir aqui, vamos lá, cliquei aqui na guia imagem, vou navegar, eu inseri uma outra imagem mais clara, aí você pode ver duas coisas. Essa minha imagem que eu inseri agora, ela não é Full HD, ela não tem o formato da minha tela, então tá faltando um pedaço aqui, então apareceu o box vermelho lá do nosso título, por isso que ele tá aparecendo aqui. E uma outra coisa, o meu texto tá branco. Então ficou ruim de ler, né? A gente não seguiu o princípio do contraste. Aí você pode dizer, não, aí você muda a cor do texto. Isso não vai ser possível, porque quando eu mudar a cor do texto aqui, ele muda para todos os títulos. Eu vou botar aqui o marrom só para a gente ver. Mudou aqui para marrom, certo? Mas quando eu vier para o outro título, ele vai estar marrom também. Então isso é que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente quer mudar essa imagem, a gente precisa seguir um padrão. Aí você pode me dizer, Cristiano, então como é que a gente faz? Eu quero usar isso aí, quero trocar, mas eu vou precisar trocar o título. Então você pode fazer o seguinte. Você vem aqui, clica com o botão direito, cria um virtual. Então vamos lá, vou renomear esse cara aqui para texto branco, e esse cara eu vou renomear para texto escuro. Venho no editor de título e mudo a cor para uma cor escura. Vou botar aqui esse marrom aqui. Então eu tenho esses dois títulos, o branco e o escuro, que eu posso mudar a textura para onde eu quiser. Dá pra gente trabalhar assim tranquilamente, tá certo? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha colaborado aí com vocês. A gente se vê em breve. Deus abençoe. Até mais.